O centro de São Paulo ele tem uma característica importante no conceito geológico histórico, que é ser um planalto. Porque a vida aqui no Brasil, digamos assim, a civilização, ela começa em 1532 com a fundação de São Vicente, lá na Baixada Santista. Então, naturalmente, quem estava aqui no Planalto tinha que subir a serra para chegar aqui no Planalto. Não dava para fazer, porque não tinha as estradas, tinha parte que você tinha que ir quase escalando, assim, né? Então, era um lugar meio difícil de se chegar. Então, a população começou a se desenvolver ali, São Vicente, Santos, Cananéia, e assim subsequentemente. Até que os jesuítas, né, decidiram subir, né, transpassar a Serra do Mar e chegou aí no Planalto, onde eles encontraram aqui os indígenas paulistas, né, sobretudo aqueles que eram liderados pelo cacique de Ibiriçá, aonde hoje é o pátio do colégio. Ali ficava a cabana do cacique de Ibiriçá. São Paulo tem a honra de saber exatamente onde ela foi fundada, por quem fundou, com várias documentações que existem até hoje, e que não é um objeto de luta de guerra. É um objeto... São Paulo é fundado de uma maneira muito bonita, com a instalação de um colégio, de uma igreja, a fim de catequizar os índios, ou seja, a fim de, querendo ou não, gostando ou não, de ensinar os índios a religião, as artes, as ciências, e assim trazer para eles a civilização. E isso dá muito certo, até porque é só olhar como é que a gente está aqui hoje, né? Então chegou pelo litoral, subiram a serra e já chegaram no pai aqui? Chegaram em vários lugares antes, né? Por exemplo, Santo André da Borda do Campo, que é mais antiga que São Paulo, havia sido fundada em 1553. Lá no ABC que tem a rodovia, não sei se é rodovia ou estrada de Índio-Tibiriçá. Índio-Tibiriçá, em homenagem ao Tibiriçá, o cacique Tibiriçá, então, que era pai da Bartira. A Bartira é um dos filhos do cacique Tibiriçá, que se casa com um homem branco, que é o João Ramalho, que, digamos assim, é o pai de trazer, digamos assim, o sangue branco, né? Para trazer essa mistura. João Ramalho, exatamente. Ele é de onde ele era? O João Ramalho, ele é um português. Certo. E não se sabe se ele é um náufrago ou se ele é um degradado, ou seja, um criminoso que foi abandonado aqui. Sim. O que se sabe é que ele realmente conseguiu se reerguer aqui, se inserindo na sociedade indígena e montando a própria família, né? Pô, que legal, cara. Meu Deus, é muito louco isso. Porque já fica na minha cabeça, assim, como que os caras vindo, como que faz e tal. Pô, muito louco, né, cara? Sensacional. E o centro, qual que é o primeiro registro que você tem, assim, sobre o centro da cidade quando de São começou, Paulo? por que será primeiro que começou? Primeiro registro do centro aqui, nessa região aqui. Olha, do ponto de vista arqueológico, que eu não domino, há, lógico, essas informações técnicas em relação à formação da geologia daqui, em relação aos primeiros habitantes daqui. Por exemplo, quem estavam aqui antes desses índios? Né? Quem estavam aqui antes? Há essas informações e tal. Né? Mas esse desenvolvimento do centro que a gente tem, de 500 anos para cá, ele se dá exatamente com já a formação dos indígenas que estavam aqui, que tinham as suas tribos, por exemplo, a de Santo Amaro, do Piquerobi, aqui, que a gente pode chamar de pátio do colégio no centro do cacique de Ibiriçá. Com a chegada dos jesuítas, então, começa esse desenvolvimento de trazer mais gente, a cidade vai crescendo, era só uma vila de São Paulo de Piratininga, fundada em 25 de janeiro de 1554. E aí a gente começa a ter essa pequena vila, ela começa a aumentar. Hoje a gente tem o Triângulo Histórico ali, né? Não sei se vocês já ouviram falar, o Triângulo Histórico são as primeiras ruas que são criadas aqui em São Paulo. E aonde? Conta pro pessoal onde é o Triângulo Histórico. O Triângulo Histórico é a Rua Direita, Rua 15 de Novembro e a Rua São Bento. Caraca, velho. É o Triângulo Histórico. Disso, não. Nem eu também. Então, você que tá... Isso. Triângulo Histórico é onde? É ali que tudo, então... Tipo, as primeiras ruas? As primeiras ruas e as primeiras edificações que por muito tempo vigoraram antes de começar a se espalhar bem, né? E era tudo casa, então, aqui? Tudo casa? Não, só casinha simples. Não tinha uma construção de alvenaria. A alvenaria vai chegar aqui no final do século XIX. Era tudo madeira e chácara bem depois ainda, né? Nossa. Bem depois ainda. Era uma vila muito pequena. Chácara a gente fala de propriedades grandes e tal. Isso pode pôr 40, 50 anos depois, ou seja, quase em 1600 já. Né? Quase 1600. Então, mano, a Rua Direita tem desde 1500 e... Rua Direita, São Bento e 15 de novembro. Exato. A 15 de novembro é a Rua dos Bancos lá que falam, né? Antigo centro financeiro. Caraca, é antigão. E assim, quando que chegou a São Bento, a igreja São Bento? Aquela igreja de São Bento. A primeira edificação que tem ali, se eu não me engano, se não me falha a memória, vale lembrar que eu não sou enciclopédia, nem consigo, nem calendário, né? Mas a gente então, aqui alguns dados a gente vai, mas é quase certo que a data exata da construção da primeira igreja ali de São Bento, né, que até foi aclamado um rei ali, São Paulo já teve um rei que foi aclamado pelo povo naquele momento, em 1641,
né? Que é o Amador Bueno, foi aclamado rei por São Paulo em 1641. Eu estou falando disso porque ele se escondeu na igreja de São Bento, na antiga igreja de São Bento, certo, querendo não ser o rei. Ele falou, não, vocês vão me matar, a coroa portuguesa vai me matar, eu vou emancipar isso aqui, não dá, né? Pode crer. Então, pelo 1600 menos 1600, meados de 1600, início de 1600. 140 e poucos anos depois do descobrimento. Não, exatamente. Não, 100 anos depois do descobrimento já tinha igreja. Novíssimo. Bem novo, exato. Porque o descobrimento dá em 1500, porém, aqui os portugueses só vêm para se estabelecer em 1532, fundando São Vicente, que é a cidade mais antiga do Brasil. Né? É claro que havia outras, mas não haviam sido fundadas oficialmente. Vale lembrar também uma coisa, a primeira Constituição das Américas é a Constituição de São Vicente, né? Que é a carta lá da Assembleia de São Vicente, que funda a Câmara de Vereadores de São Vicente. Então, antes mesmo dos Estados Unidos ser pai de qualquer democracia, foi aqui. São Vicente já era, né? Tá vendo, pessoal? Que legal, cara. E esse então os portugueses às vezes acabam se estabelecendo aqui no litoral, em várias partes do litoral brasileiro, porque o litoral já havia sido descoberto em 1500 e essa notícia se espalhou. Então os holandeses vinham para aqui extrativar, franceses fundaram uma cidade no Rio de Janeiro, né? França Antártica, na Baía de Guanabara. Ali foi França por um tempo, por alguns anos, até eles serem expulsos. Aí os portugueses falaram, não, a gente precisa levar a civilização, aí criam as capitanias hereditárias para poder administrar tudo isso, né?